Olá, meu nome é Jéssica Eu sou Vinícius e esse é o terceiro ato. e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco polêmico no mundo dos livros: adaptações. Há aqueles que torcem para que seus livros favoritos entrem para o mundo audiovisual e virem filmes, séries, animações, jogos. Tudo e um pouco mais. E tem aqueles que só de ouvir a palavra adaptação começam a ter arrepios. De que tipo você é? Em primeiro lugar, uma coisa precisa ficar clara. Uma adaptação não é uma reprodução fiel da obra original, mas sim é uma nova obra. Porque cada meio oferece possibilidades e tem limitações diferentes. O que dá para fazer em um livro, por exemplo, muitas vezes não dá para ser levado para o cinema. Simplesmente porque no livro você pode colocar praticamente tudo o que quiser. Mega cenários, super efeitos, muito personagens, armas e coisas muito além do real. E no filme você tem uma coisa chamada orçamento. Num livro, uma cena não custa mais do que outra para ser feita. Já nas telonas, qualquer coisa que entra em cena custa dinheiros. No livro, por exemplo, você pode colocar que tem uma guerra de um exército de 300 homens contra um outro de 30.000. Sim, 100 para cada. Mas já imaginou contratar 30.300 atores? Isso nem é viável, tanto que não é assim que é feito nos filmes. Só que até contratar uma equipe de computação gráfica para tornar tudo isso viável não sai barato. Cada linha escrita no roteiro são tostões a menos no bolso da produtora. Outra diferença é que em um livro, o autor escreve com muito mais autonomia e liberdade. No máximo, é o editor que vai colocar a mão. Já no meio audiovisual, nós temos uma equipe de roteiristas, isso sem contar o diretor, os showrunners e toda a equipe de gerência do projeto. Em contrapartida, o autor só tem o recurso da escrita para passar tudo o que quer, e todo aquele universo vai depender da imaginação do leitor para existir. Já os filmes e séries têm muito mais recursos para passar todas as emoções e dar vida àquela história. Acho que todo mundo concorda que ver aquela cena que a gente ama com a música de fundo faz toda a diferença. Mas outra dificuldade para se fazer uma adaptação são as limitações tecnológicas. Nem tudo ainda é possível ser feito. O filme Avatar, de James Cameron, por exemplo, precisou esperar 10 anos para que se existissem os recursos tecnológicos para que o filme pudesse ser feito do jeito que o diretor imaginou. Mas em compensação valeu a pena esperar. O filme, além de ser uma obra-prima, tem a segunda maior bilheteria de todos os tempos com 2,79 bilhões de dólares. Perdendo o primeiro lugar apenas para Vingadores Ultimato e 10 anos depois do seu lançamento. Aliás, comenta aqui se você quiser que a gente faça um vídeo sobre Avatar ou sobre o universo Marvel. Além de tudo isso que nós já dissemos, cada meio tem uma diferença no ritmo das histórias. Um filme precisa seguir uma estrutura com uma limitação de tempo muito diferente de um livro ou de uma série de TV, por exemplo. Então, toda aquela história original precisa ser adaptada para o novo meio que vai ser produzida. Por isso, temos que ver a adaptação como um novo produto e avaliar esse resultado. Tem muita gente que se decepciona com a adaptação porque estava esperando uma coisa que fosse igual ao que realmente estava na sua cabeça, idêntico aos livros, e na verdade quando vai ver, acaba se decepcionando, porque não é assim que sai. Mas é claro que a adaptação precisa manter uma coerência com a obra original. E o que seria isso? É você expressar a essência da obra original, mantendo a ideia, o sentimento, a estética central, sem precisar copiar fala por fala ou cena por cena. É não se desvencilhar da primeira, a ponto de uma ser contraditória à outra, ou mudar elementos muito significativos. Por exemplo, um personagem que vai ser muito importante para a sequência da história não pode ser morto no primeiro filme. A experiência ao se consumir o produto original, seja o livro, ou o quadrinho, ou o jogo, tem que ser semelhante à experiência a se consumir a adaptação. Senão, deixa de ser uma adaptação e passa a ser só algo inspirado ou baseado naquela história. Quando a adaptação é bem feita, por si só, acaba agregando valor à história original. Vocês devem saber dizer ótimas adaptações que já viram. Mas também devem lembrar de adaptações horríveis que já viram por aí. Qual foi a melhor adaptação que você já viu? E qual foi a última adaptação que te decepcionou? Hoje em dia, adaptações estão super em alta, mas você sabe quando começaram as adaptações para o cinema? Logo no comecinho dos anos 1900, menos de 10 anos depois de surgir o cinema, já começaram a aparecer os primeiros personagens adaptados. Em 1903, nós já temos uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, ainda no cinema mudo. Isso mostra que desde o início as pessoas já tinham vontade de adaptar os personagens e as histórias dos livros para vê-los nas telonas.
Qual foi a primeira adaptação que você viu? A primeira adaptação que eu lembro de ter visto foi A Branca de Neve da Disney. Afinal, Disney, né? A rainha das adaptações. Os principais títulos que consagraram o sucesso da Disney são todos adaptações. E eu aposto que alguns desses você nem conhece ainda a história original mesmo. Mas não tem como falar de adaptações sem mencionar Harry Potter. Harry Potter foi a primeira grande adaptação que nós assistimos já sabendo que vinha de livro. Com essa saga, nós vivemos a experiência de acompanhar uma história sendo adaptada, porque a gente lia os livros e depois ficava filme a filme esperando para ver como que aquilo seria passado para o meio audiovisual. E olhando para essa e várias outras adaptações, nós vimos algumas que deram muito certo e outras nem tanto. E com isso nós podemos dizer os prós e os contras de se fazer uma adaptação. Um ponto a favor é que um produto audiovisual tem um alcance muito maior do que um livro ou um quadrinho, por exemplo. Então a chance da obra ficar muito mais conhecida e virar um best-seller é enorme. E nós temos aí como exemplo Game of Thrones, o próprio Harry Potter, Crepúsculo, Senhor dos Anéis. Mas por outro lado, existe a chance de uma má adaptação acabar com a reputação do livro. Porque se uma pessoa assistir o filme e não gostar, muito provavelmente não vai nem querer ler o livro. Mesmo sendo uma história que talvez a pessoa pudesse gostar muito. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Nós já vimos várias vezes. E aqui podemos listar várias histórias que mereciam ter muito mais popularidade do que tem, mas que ficaram meio esquecidas por causa das adaptações que deixaram muito a desejar. E aqui nós trazemos nosso top 3 adaptações que menos deram certo. Começando por Eragon. Eragon é a adaptação do livro de mesmo nome do escritor Christopher Paolini. Ele conta a história de um menino que acaba se tornando o Cavaleiro de Dragão, uma ordem já extinta de pessoas que protegiam o mundo. E agora ele tem a missão de derrotar Galbatorix, o ditador que domina toda aquela sociedade. O filme recebeu muitas críticas negativas. Era uma história muito promissora, mas que deixou muito a desejar, tanto pela qualidade da produção, quanto pela fidelidade com a história original. Ele nem chegou a ter um segundo filme da série de 4 livros. Outra adaptação que deixou muito a desejar foi Eu Sou o Número 4. O filme que traz a história da série de livros Os Legados de Lórien conta a jornada de John Smith, o número 4. Ele é um dos 10 extraterrestres com superpoderes que vieram para a Terra fugidos do exército inimigo, que destruiu seu planeta. E aqui eles precisam sobreviver e encontrar um jeito de derrotar os Mogadorianos. Essa dava para ser uma franquia que faria muito sucesso, mas o filme não foi muito bem recebido, ganhando só $2,50 por cada dólar investido. E essa é uma adaptação que até dói no coração, porque os livros são muito bons e a adaptação ficou muito ruim. E ela nem chegou a ter sequência. Então, quem assistiu o filme, com certeza não dá uma chance para os livros. E por fim, nós temos O Último Mestre do Ar. My name is Ong. And I'm the Avatar. O filme que adaptou a série animada da Nickelodeon, Avatar, A Lenda de Aang, conta a história de Avatar, um menino de 12 anos que precisa aprender a desenvolver as suas habilidades de dominação dos elementos para derrotar o Senhor do Fogo e salvar o mundo. Esse desenho, para começar, é o nosso favorito. Pela história, pelos personagens e pela mensagem. Qualquer dia nós ainda vamos falar sobre ele aqui no canal com muito carinho. Um carinho que, pelo jeito, quem fez a adaptação não teve. Uma das maiores críticas que o filme recebeu foi pela escolha do elenco, mas não é só nisso que ele peca, pela nossa opinião. Eu acho que a pior coisa foram os personagens, que ficaram meio distorcidos e muito superficiais. Só que na obra original, todos os personagens são muito profundos e bem desenvolvidos. Esse filme também não teve continuação, mas uma boa notícia é que o desenho vai ganhar uma nova adaptação para uma série original Netflix. E nós estamos bem esperançosos que essa nova série faça sucesso e as pessoas possam conhecer a história original, que deveria ser conhecida por todo mundo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Avatar, você pode assistir um canal que fala tudo sobre isso, que é o Mundo Avatar. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Agora, falando das adaptações que nós mais gostamos, no nosso top 3 estão Jogos Vorazes. Acho que quase todo mundo aqui já assistiu ou conhece sobre Jogos Vorazes. E a franquia, ela é um produto novo, mas ela conta toda a história sem mudar grandes coisas. Tiveram algumas diferenças sim, porque são mídias diferentes,
mas os filmes conseguiram usar todos os recursos audiovisuais para favorecer a experiência do telespectador com a história. Por exemplo, com a adaptação, nós perdemos o recurso de ver os pensamentos da Katniss, porque o livro era contado em primeira pessoa e nós víamos o que ela pensava. Mas em contrapartida, nós podemos ver cenas que aconteceram longe dela, e nos livros a gente não tinha isso. Você vem pra árvore, onde o olho clamou, pro seu amor fugir. Não mais estamos e a gente se encontrar. Outra adaptação que nós gostamos muito é a série original Netflix Desventuras em Série. E nela, o que mais chamou a nossa atenção foi a narrativa, a presença do tom pessimista que é muito forte nos livros. Gente, aquela música de abertura é a melhor que tem. Ela traz toda a essência da história, com o tom irônico que a obra original carrega. É melhor não olhar, é melhor não olhar. A série que vai destruir sua noite e seu dia. E cada cena deprimente causa nostalgia. É melhor não olhar. Outro ponto que ficou interessante foi a estrutura da série, que adaptou cada livro em 2 episódios, além de toda a caracterização dos personagens e a ambientação das cenas. E aqui nós podemos citar outra adaptação que teve uma estética bem interessante. A minissérie Capitu, que adaptou o clássico de Machado de Assis, Dom Casmurro. Essa minissérie ela veio com uma proposta diferente, trazendo o visual um pouco puxado para o teatro e fazendo um contraste de figurino de época com uma ambientação atual em algumas cenas. E isso é legal porque mostra uma ruptura com os padrões seguidos, a mesma coisa que o livro fez na sua época. E por fim, outra adaptação que gostamos bastante são os filmes do Sherlock Holmes, dirigidos por Guy Ritchie. Aqui, os filmes por si só já são muito bons. E aqui nós fizemos o caminho inverso. Primeiro nós assistimos os filmes e depois é que nós lemos os livros. E o que nós mais vimos que a adaptação carregou a essência dos livros foram 2 pontos. Um é o laço de amizade entre o Sherlock e o Watson, que foi muito bem retratado. O Sherlock é uma pessoa um tanto antissocial e ele, por escolha própria, se mantém distante das pessoas. Só que isso não acontece com o Watson. Ele gosta de ficar perto do Watson. Rolou uma identificação entre eles. E daí surgiu uma grande amizade. Outro ponto é que a obra é baseada no personagem. As 2 versões têm histórias interessantes, mas os fatos não são mais importantes, e sim o próprio Sherlock. Como ele desvenda os casos e chega nas soluções quase impossíveis é que é o ponto central. Basicamente, tanto os filmes quanto os livros são uma demonstração das habilidades de Sherlock Holmes. E aqui fica uma recomendação para vocês conhecerem o detetive mais famoso, tanto dos livros quanto das telonas, porque essa é uma história muito boa. E o que vocês acham? Concordam com o nosso top 3, tanto das melhores quanto das piores adaptações? Quais são as suas? Eu sei que uma adaptação que eu quero muito que ainda seja feita é do livro Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, um escritor nacional. Qualquer dia ainda vamos falar sobre essa história aqui, que é uma história de fantasia muito surpreendente e personagens bem legais que passam por muitas reviravoltas. Uma adaptação que eu estou esperando muito, e essa já está com os direitos vendidos, é do livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E esse eu acho que ainda é o meu livro favorito da vida. Mas e você? Conta aqui pra gente quais adaptações vocês querem muito que sejam feitas. Nós estamos curiosos para saber. E a gente gostou mesmo de fazer esse vídeo. Então, se você conhece alguém que você acha que vai gostar, manda para ele ver. Não se esqueça também de curtir esse vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Obrigado por ter chegado até aqui. Esperamos você no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo ato. Tchau!